Fala, Touro, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Colom e eu trouxe mais uma mensagem da espiritualidade para o signo de Touro. Mensagem direta, intuitiva e atemporal. Boa sorte na sua leitura, Touro. O chicote à casa. Passando por muitos conflitos aí em família, Touro, na casa, como que tá a situação aí, hein? Do que nós estamos falando aqui exatamente? A montanha. Algumas pessoas de Touro estão passando por uma situação familiar que está envolvendo muita briga, discussão, discórdia. É como se as pessoas dentro desse local, dessa residência, estivessem frios, distantes, calculistas. É como se o amor estivesse esvaído, né? Desculpa de eu estar falando dessa forma, mas é a energia que veio aqui, Touro. Só que essa situação, ela envolve muita tentativa de controle. Então aqui pode ser algumas pessoas de Touro que estão convivendo com familiares que veio de uma criação mais antiga, que veio de uma criação ali mais rígida, né, em que muitos tentam ali colocar a sua própria vontade como única e absoluta, né? Então não costuma não ter ali um consenso entre os familiares. O que está causando essa discussão? Em alguns casos aqui envolve as questões financeiras, né? Talvez algumas pessoas de Touro aqui querem inclusive lidar com o seu dinheiro da forma que você acha melhor, né? E alguém não concorda com isso, alguém quer manter vocês aí travados no mesmo local. Então aqui é preciso que vocês entendam aquilo que é melhor para vocês, né? Aqui eu vou deixar uma dica, tá, pessoal? Que isso aqui não é incomum de acontecer, tá? Algumas famílias, elas vêm assim de ancestrais, de antepassados, enfim, em que tiveram uma criação que foi muito pautada ali na rigidez, né? Em muitos casos ali eram pessoas que passaram por uma escassez muito grande. Então não é muito difícil você encontrar até hoje algumas famílias em que os pais tentam controlar até mesmo o salário dos filhos, né? Então os filhos começam ali a sua independência, arranjam ali um emprego, né? Começam a receber o salário, mas é como se alguns pais tentassem reter esse dinheiro, né? Ou então quando o filho ele fala, eu vou usar esse dinheiro aqui para investir num estudo que eu quero, né? Por exemplo, eu vou estudar tarô, vou estudar reiki, vou estudar, sei lá, como ser um empreendedor. E aí os pais falam, não, é melhor você fazer isso, melhor fazer aquilo e tal, e a coisa degringola de vez, porque não há um consenso ali, né? Um quer tomar conta da vida do outro, quer controlar como o outro deve investir o próprio dinheiro, ou como deve conduzir a própria vida. Isso não é incomum, isso acontece bastante. Só que aqui pede para que vocês façam aquilo que vocês acham que é melhor para vocês, tá? Porque vocês não podem ser punidos pelas crenças limitantes, pelas limitações, né, em que os seus familiares trouxeram de alguma forma, né, para eles, né? Então, a vida deles é uma coisa, a sua vida é outra. Aqui mostra um entrave muito grande com essa questão financeira, briga por causa de dinheiro. Aqui pode estar envolvendo também briga por causa de herança, um dinheiro que está bloqueado e não está sendo liberado, e isso está causando muita confusão dentro do ambiente familiar. Qual é o melhor conselho aqui para Touro, que está passando por essa situação? É uma situação muito desgastante, porque eu estou sentindo esse desgaste aqui, é muito desgastante. Aqui eu estou lidando com algumas pessoas de Touro que, ou alguém muito específico aqui, que é como se não tivesse mais alegria dentro da família, como se não tivesse mais paz, né? Em alguns casos aqui pode envolver sim questão com crianças também, né? Em que alguém pode estar lutando também pela guarda de uma criança, mas isso está causando muitos conflitos. Mas aqui pede principalmente para que vocês não percam a alegria de vocês, tá? Aqui eu estou sentindo que tem alguma coisa. Clarifica essa montanha que saiu aqui no início para mim. As Nuvens e o Cavaleiro. Para algumas pessoas aqui, essa situação ela começou quando alguém aqui recebeu uma boa notícia, tá? Alguém recebeu uma boa notícia, mas alguém não gostou nada. Por quê? Porque essa boa notícia causaria uma grande
uma grande mudança. É como se essa boa notícia trouxesse ao mesmo tempo uma grande confusão. Em outros casos aqui, foi uma notícia que chegou para vocês que não foi nada agradável, que foi uma notícia conflituosa, que ao invés dela vir de forma positiva, ela chegou extremamente negativa, causando toda uma ruptura dentro de uma família. Mas aqui vocês precisam trazer alegria, tá, para a vida de vocês. Para alguns tem a ver com uma mulher, alguém de energia feminina, tá? Em outros casos aqui, é como se fosse uma família que já passou por muitas perdas, por muitas situações complexas aqui envolvendo o financeiro e que ao longo do tempo acabou perdendo aquela vontade de sair, de se divertir, de jantar e almoçar entre família, tá? E isso é muito triste, porque com o tempo isso fica extremamente desgastante, começa a causar conflitos também. Então nós temos uma variedade de situações aqui que envolvem a questão familiar, tá? Mas em todas elas tem como ponto central a necessidade de trazer mais alegria para dentro do ambiente familiar, tá? Então aqui eu recomendo que vocês observem como que está a casa de vocês também, tá? Por quê? Observe ali se não tem um monte de coisa quebrada que dá para ir lá e arrumar, se está muito sujo, se dá para ir lá e limpar, entendeu? Então para já ir dando uma movimentada nessa energia. Em outros casos aqui, existe sim uma situação que envolveu algum tipo de demanda energética contra a casa de vocês, contra a família de vocês, para causar brigas e desavenças. Por que eu estou falando isso? Porque nas minhas leituras, na forma com que eu também lido com o baralho cigano, o chicote ele vem muito forte também como magia, não apenas como conflito, tentativa de controle, coisas desse tipo. Ela vem também como magia. Então aqui eu também não descarto que vocês estão sendo alvos de uma demanda energética para causar ruptura, distanciamento, congelamento entre as pessoas. O homem e a mulher. Em alguns casos aqui está havendo muitos conflitos, né, entre um casal, tá? Alguém de energia masculina, alguém de energia feminina. Alguém tentou aqui roubar a sorte de vocês através da espiritualidade, tá? Então, para quem aqui for um casal que está passando por uma situação dessa dentro da família, tá? Essa parte aí ressoou com vocês, é interessante que vocês busquem auxílio da espiritualidade, porque alguém aqui indica realmente que alguém está mexendo aí no espiritual para tirar a sorte de vocês. Então aqui também é importante, para quem está passando por isso, que vocês prestem atenção em quem vocês colocam para dentro da casa de vocês, tá? Porque aqui necessita de algum tipo de contato também, não apenas a questão espiritual em si, aqui precisa também de um tipo de contato, de proximidade com alguém. Então prestem atenção em quem visita a casa de vocês, em quem entra dentro da casa de vocês para trazer fofoca, calúnia, difamação, em quem entra aí para saber da vida de vocês, o que vocês estão conquistando, né, o que vocês estão fazendo. É hora de fechar a boca e cuidar mais aí da privacidade de vocês e principalmente do espiritual, tá? O navio, o jardim, a raposa. Outras pessoas aqui do signo de Touro precisam se atentar em relação a um deslocamento. Pode ser uma viagem, então alguns receberam um convite para participar de algum tipo de evento que envolve o deslocamento, envolve talvez aqui até uma grande distância. Aqui pede para que vocês sejam espertos quando estiverem nesse local, né? Tenham algum tipo de plano B, digamos assim, tá? Para caso alguma coisa não saia bem como deveria. E aqui também pede para tomar cuidado, principalmente em algum tipo de lugar que tenha água. Cachoeira também. Aqui veio muito forte uma questão de cachoeira, tá? Aqui as energias envolvidas, aqui está envolvendo muito Escorpião, Capricórnio, Sagitário, Aquário. Aqui nós temos Oxum também na mesa. Por que a raposa saiu aqui?
Realmente, pessoal, aqui vocês precisam tomar cuidado, para quem essa parte da leitura ressoar, vocês precisam tomar cuidado com deslocamento, com viagem, tá? Vocês precisam ter algum tipo de plano B e prestar muita atenção também no local onde vocês estão indo, tá? Tem alguma coisa aqui que vocês precisam se atentar. Aqui saiu 2 vezes esse alerta. Para alguns foi um convite relacionado com alguém que vocês têm algum tipo de aliança, algum tipo de sociedade, algum tipo de união. Para outros casos aqui pode ser um convite para um casamento, um noivado, uma festa de casamento, algo desse tipo. Mas por algum motivo vocês precisam ter um plano B. O porquê desse plano B? A estrela. A estrela como plano B. A estrela como plano B? É como se... Aqui vocês precisam entender uma coisa. Vocês estão amparados pela espiritualidade, tá? Vocês estão protegidos, mas aqui também é como se vocês fossem num local que tem muitas pessoas, que vocês vão se deslocar para esse local, mas é como se alguém tentasse retirar o brilho de vocês, ou tentasse causar algo para que vocês saíssem prejudicados de alguma forma, mas ou então tentando fazer com que vocês percam a fé de vocês. Mas aqui pede para que vocês mantenham o seu brilho, aumentem o seu brilho, não percam a sua fé. Vocês estão acompanhados. Aqui eu sinto que esse deslocamento, essa viagem, ela realmente, vocês não têm como fugir, vocês irão para essa viagem. Mas o que está oculto aqui? Eu estou sentindo que tem algo oculto aqui. A lua aqui, nesse contexto que eu estou tirando no baralho cigano, mas exatamente nesse contexto realmente tem algo oculto. Vocês precisam também escutar a intuição de vocês, tá? Aqui esse plano B está muito relacionado com alguma coisa oculta, que vocês precisam estar preparados, mas também escutar a intuição de vocês, tá? E o que está escondido de vocês sobre essa situação será clarificado. E quem tentar tirar vocês do eixo nesse local ou nesse trajeto não conseguirá, tá? Vocês serão honrados de alguma forma. Vitória realmente sobre uma serpente. É isso mesmo, pessoal. Bom, é isso. Cuidado com o que vocês andam falando para as pessoas, tá? Evita falar da vida do outro, evita... Daqui nos próximos dias, de hoje nos próximos dias, evita ficar comentando sobre sua vida, sobre o que você está fazendo, tá? Mas aqui vocês terão vitória sobre uma pessoa peçonhenta que pode estar tentando aí prejudicar vocês em um ambiente social, tá? Então fica essa dica aí. Touro, boa sorte e luz na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.